Piloneto. Boa noite, senhoras e senhores. No final da tarde chuvosa e fria de hoje no Vaticano, a chaminé da Capela Sistina expeliu a esperada fumaça branca do Habemus Papa. E dali para cá, nas redações de todos os órgãos de comunicação, quase que no mundo inteiro, não mais se parou de pesquisar sobre de quem se tratava. Sobre a vida do eleito, o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, de 76 anos de idade, filho de um ferroviário italiano, imigrante da província do Piemonte, mais exatamente da cidade de Turim. Jorge Mário foi um dos 5 filhos que pretendia estudar química, mas acabou entrando para a Companhia de Jesus. E na vida sacerdotal lecionou literatura, psicologia e filosofia. Foi provincial dos jesuítas na Argentina, sendo que aos 44 anos de idade foi reitor do seminário onde se formou, e era a plena época do duro regime militar argentino. As informações que buscamos estão no trabalho do jornalista americano e respeitado vaticanista John Allen Jr., colaborador da televisão CNN e autor de vários livros sobre a Igreja Católica, inclusive 2 biografias de Bento XVI, além de 2 obras traduzidas para o português, Opus Dei, Mitos e Realidade, em 2005, e, um pouco antes, em 2002, Conclave. Por que se invoca aqui o nome deste jornalista vaticanista americano John Allen Jr.? Ora, porque em artigo recente, agora do dia 10, ele via grandes possibilidades do cardeal argentino ser o eleito Papa, com argumentos de que já teria sido muito bem votado em 2005. O novo Papa, que passa a ser chamado de Papa Francisco, e já por aí começa a conquistar muita simpatia, pelo que Francisco, o nome Francisco representa para o cristianismo, em termos de simplicidade, rejeição ao luxo, enquanto em Buenos Aires era um religioso visto com frequência no transporte público, torcedor e sócio do São Lourenço de Almagro, tradicional clube do futebol portenho, mas inflexível com a moral sexual, pelo que relata o vaticanista. E no ano de 2007, no encontro do episcopado latino-americano, chamou de pecado social a injusta distribuição de renda no que denominou de parte mais desigual do mundo, o ambiente em que se vivia e vive na América Latina. Muito se poderia recapitular aqui a respeito das pesquisas deste religioso que agora assume a liderança da Igreja Católica. Mas nós vamos deixar essa tarefa para os nossos convidados, todos muito bem preparados, porque afinal é o assunto do dia, o assunto da semana e um dos grandes assuntos do ano. É o tema de hoje. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverentissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Cardeal Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. São convidados no nosso programa Conversas Cruzadas o professor na Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana, Frei Adelino Piloneto, o professor de Teologia na EST de São Leopoldo e pastor da Igreja Evangélica de Confessão Luterana no Brasil, Rudolf von Sinner, o padre jesuíta e diretor da livraria Padre Reus, Atílio Hartmann, e o filósofo argentino, professor na Unicinos, Alfredo Culeton. O nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sicredi, a vida é melhor quando é cooperativa, porque gente que coopera cresce. E Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. Perguntinha para incrementar o debate. O nosso telespectador acredita que o novo Papa vai promover mudanças nas regras do catolicismo?
Ligue para 84010360 e responda a opção 1, sim, vai mexer, vai modificar alguma coisa no que temos de catolicismo no mundo. Ou opção 2, não vai mexer em nada, vai manter como está. Também o nosso telespectador pode enviar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. Mas o que acha o professor Rudolf von Sinner, que é professor da teologia na ESTA de São Leopoldo, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana? Boa noite. Boa noite, Lazer. Boa noite, colegas de mesa. Boa noite, telespectadores. Eu lembro bem de quando eu tinha 11 anos, foi o primeiro conclave que eu vivi, né? E todos nós assistimos, apesar de não sermos católicos, né? Mas a eleição de um Papa é um evento que, evidentemente, atinge a toda a cristandade e a todo mundo, de certa forma, né? Tanto pelo ritual, de certa forma, antigo, e ao mesmo tempo acontecendo nesses tempos de hoje, e pela expressão, né, que o Papa e todo o rebanho tão católico tem no mundo, sendo a maior de todas as religiões e igrejas que hoje existem. E então, nesse conclave também, quer dizer, nesse anúncio eu também acompanhei e fiquei surpreso, como tantos outros, né, com a escolha, não conhecia, também tive que pesquisar. Mas a primeira impressão que ele deu, eu acho que foi bem, não sei se foi bem pensada, propriamente dito, mas ele expressou aquilo que vai, espero, nortear seu ser. Porque sabemos que para nós, evangélicos, ainda mais luteranos, né, que vem então com uma briga que compraram com o Papa e com a Igreja Católica no século XVI, o Papa inicialmente, Paulo VI tinha clareza disto, é um empecilho, né, para a unidade dos cristãos por causa da jurisdição que ele tem. Ao mesmo tempo que ele pode ser, e poderia ter se tornado, como muitos nas épocas dos anos 70, 80 sugeriram, Friese, Rahner e outros, então, de ser um Papa de expressão da unidade de todos os cristãos. Então, ser um símbolo muito mais do que uma pessoa que manda, uma pessoa que tenha jurisdição. E ele mostrou-se, então, ao aparecer lá, como uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Ele usou muito pouco adereços, né? Só a batina branca, colocou a estola só no momento da bênção e logo tirou de novo, então bem menos do que Bento XVI tinha utilizado. E até já usou uma expressão que demonstra a simplicidade dele. Pois é, por eu escolher alguém quase lá do fim do mundo. Isso ainda é outro aspecto, acho, né, de que poderiam ter, né, pegado alguém mais próximo, de Roma, da Cúria e tal, mas ele não é da Cúria. E ele representa, evidentemente, outro lado do mundo que nunca foi contemplado no papado, mas que é o lugar onde sempre foram europeus, né? Sempre foram europeus, e hoje isso eu acho que mostra uma sensibilidade diante do fato de que a maioria dos católicos hoje vive na América Latina, mas também a maioria dos pentecostais, ou seja, as igrejas pentecostais são que mais crescem aqui no Brasil e em outros países da América Latina. Também isso deve ter sido pensado. Eu acho que sim, né? E espero que não seja, então, o futuro, né, no relacionamento dessas igrejas somente um confronto ou uma briga para reconquistar espaço, mas muito mais diálogo e de abertura. E acho que ele mostrou essa abertura com a humildade dele e, muito importante, ainda mais para um evangélico, de que alguém pede a bênção de todo o povo. Isso que ele fez, ou não a bênção propriamente, a oração por ele. Isso é inusitado, né? Isso é inusitado, que eu saiba, os colegas me corrigem, né? Nos últimos papas não fizeram isso, mas ele orou com todo mundo por Bento XVI, né, o Papa Emérito, que ele chamou compartilhamento, né? Que ele chamou de Bispo Emérito. Também me chamou a atenção disso. Ele se diz realmente como Bispo de Roma, ele se dirigiu ao povo, né, da Diocese de Roma, que é o rito mais tradicional do Papa. E ele falou, então, também do Bispo Emérito Bento XVI, que pode mostrar de que ele também está disposto a se entender mais num conjunto colegial, né, do que como sucessor de Pedro, chefe de toda a igreja. Então, se esse foi um sinal, então, que ele deu, daí eu acho que também para evangélicos e para Conselho Mundial de Igrejas, por exemplo, que trabalham em comparação com a Igreja Católica, com teólogos católicos principalmente, que isso vai ser um sinal bem interessante de uma abertura ecumênica. Estamos voltando com o nosso Conversas Cruzadas, que hoje não poderia focar outro tema que não fosse a eleição do novo Papa, que atraiu milhares e milhares de olhares, milhões de olhares, para a Capela Sistina na tarde de hoje, noite já, início de noite na Itália.
e atraiu também milhares de jornalistas. E viu o tema do dia no mundo inteiro, amanhã estará nas capas de jornais de todo o planeta. Mas, voltando ao professor Rudolf, se esse novo Papa é tão ortodoxo e inflexível em matéria de moral sexual, isto vai frustrar o desejo de muita gente que quer algumas liberalidades que até hoje não foram concedidas, como liberação para o aborto, união de homossexuais, a concordância com a contracepção, que ele é contrário, crianças adotadas por gays. O que o senhor acha disso, professor Rudolf? Bem, se bem vejo, quase todos os cardeais que elegeram o atual bispo foram ou criados por João Paulo II ou por Bento XVI, ou seja, representam a casa, né, dos últimos papados. Então, não houve, entre os candidatos possíveis, alguém que indicasse ir para uma total outra direção do que vinha se traçando até agora. Segundo, penso que os cardeais tinham a preocupação de ter alguém que garantisse uma firmeza nas posições da Igreja Católica, ainda que ele fizesse diferença em algumas questões, por exemplo, na questão do combate à pobreza, na questão de ter um jeito mais pastoral, como já mencionou, como já mostrou, do que um jeito mais professoral que Bento XVI teve. Então, ali, aparentemente, se quis fazer uma diferença, mas nas posturas, certamente, se espera, entre os cardeais, uma firmeza naquilo que a Igreja já vinha afirmando. Então, eu acho que quem esperava, né, um Papa agora revolucionário, de antemão estava enganado, porque não tinha quem pudesse fazer esse papel entre os elegíveis. E também, eu não conheço, então, o perfil muito a fundo do Papa que foi eleito agora, porque não estudei essa surpresa, né, quem foi eleito, mas ele provavelmente segue exatamente essa linha que a Igreja vinha, né, sempre afirmando nos últimos anos, décadas ou talvez até séculos. Então, por ali não vai. Agora, o fato de que ele é uma pessoa aberta que transitou em favelas, que se preocupou com pessoas portadoras de HIV/AIDS, como você falou, que tem um coração aberto, que inspira confiança, que fala do amor, da fraternidade, né, da solidariedade. Eu acho que uma pessoa assim, que humanamente se abre para as pessoas, né, pode fazer uma grande diferença na postura e pode, inclusive, estar aberto a aprender nessa convivência com as pessoas que estão realmente vivendo concretamente situações desse tipo. Então, pode-se ter determinadas posições e vivê-las de forma radical e fechada e sempre apontando por elas, ou de uma forma pastoral, uma forma aberta sempre ao ser humano, que é o mais importante, né, do que as posições. E num dos artigos, então, sobre o novo Papa, eu também li que exatamente isso poderia ser a postura dele de, em primeiro lugar, ver e enxergar a pessoa, né, humana, concretamente, e só depois, então, as doutrinas e as opiniões. Quanto à homossexualidade, casamentos gays e tal, isso é uma questão que divide o cristianismo mundo afora. A Igreja Anglicana está fortemente partida sobre isso, né, entre a África e a Inglaterra, por exemplo, os Estados Unidos, especialmente, mas também aqui no Brasil tem outras igrejas estão brigando sobre isso. Nós temos agora essa história muito difícil e muito complicada da eleição do novo presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, na Câmara, que é um pastor que assumiu diretamente posturas contrárias, até homofóbicas e racistas, e que agora, mesmo assim, então, assumiu o cargo, que eu, como cristão, teólogo e pastor, acho uma impossibilidade. Eu acho que, pelo sentido humano, né, ele pode ter as suas opiniões, evidentemente, como todos podem, mas como sensibilidade diante dos seres humanos e das pessoas, então, que diferem dele e tendo que defender os direitos humanos, ele não poderia, né, nessa conjuntura, eu acho, assumir esse cargo. Então, são assuntos muito complicados por todas as igrejas praticamente. E eu acho que o diferencial que esse Papa vai trazer não vai ser em grandes mudanças doutrinárias, né? Eu não espero, pelo menos, porém, na postura humana e vendo, em primeiro lugar, as pessoas concretas que tocam o coração tanto dele quanto de outros, eu acho que é uma outra igreja, né, que daí, eventualmente, em longo prazo, também poderia rever algumas das suas posições. Professor Rudolf, aproveitando a oportunidade,
Em que medida, como é que os evangélicos interpretam a existência, a figura do Papa? Pois é, eu disse um pouquinho no início, né, de que pode até ser uma figura interessante quanto represente de fato a unidade dos cristãos, como símbolo, seria pensável, né, ter uma figura de Papa, mas institucionalmente, como um chefe de igreja, né, não cabe na eclesiologia evangélica, porque ela se constrói a partir dos fiéis, de baixo para cima, e não numa pirâmide, né, hierárquica. Então, nesse sentido, e como eu disse, Paulo VI mesmo admitiu que ele sabia, tinha consciência de que o Papa, como figura de jurisdição, era o grande entrave ao ecumenismo, e assim até hoje, infelizmente, permaneceu, né? Então, se dá para rediscutir agora, vamos ver, né? Mas, de qualquer forma, esse é o grande entrave, né? Mas isso não impede, naturalmente, que haja uma colaboração em muitos níveis. Já falei do Conselho Mundial de Igrejas, né, que vai ter sua 10ª Assembleia agora em novembro, na Coreia, né, com participação de observadores católicos, teve, por outro lado, no segundo Concílio Vaticano, observadores evangélicos. Então já tem uma trajetória em muitos lugares que dá para retomar e que, dependendo dos fiéis que se reúnem, se encontram, e dos teólogos, também pastores e bispos, acho que tem um potencial bastante forte, apesar, talvez, ou agora, talvez, com o Papa. Pois não. No debate do tema sobre o novo Papa, vamos verificar qual for a resposta dos nossos telespectadores, da nossa pesquisa interativa, se acreditam que vai o Papa mudar alguma coisa. 47% achando que sim, 53% achando que não. Professor Rudolf von Sinner. Um grande teólogo evangélico do século passado dizia que sempre tem que andar com o evangelho em uma mão e com o jornal na outra. Então, eu desejo ao Papa que ele possa sempre ter esse olhar novo e profundo ao evangelho e também à realidade concreta, e na base dessas duas também enfrentar questões difíceis como é a sexualidade humana. Muito obrigado aos senhores que vieram aqui valorizar o nosso debate de hoje, que não poderia ser outro a não ser sobre a eleição do novo Papa. Senhores Rudolf von Sinner, Alfredo Culeton, Padre Atílio Hartmann, Frei Adelino Piloneto. Este programa será reprisado amanhã de manhã, às 9h15 da manhã. Amanhã, às 10 da noite, tem mais Conversas Cruzadas. E vem aí a nossa colega Gabriela Duarte, trazendo o Jornal TV Com. Boa noite.